Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero reiterar o convite para você vir no domingo que vem estudar conosco sobre o Espírito Santo. O assunto principal do livro de Atos dos Apóstolos, o movimento que o Espírito Santo fez após o cumprimento da sua descida, o cumprimento da sua vinda. Hoje nós estudamos ali sobre a promessa e a realização dessa promessa. Deus prometeu que o Espírito Santo seria enviado e, assim como Deus prometeu, se cumpriu num lugar onde uma multidão, num só lugar, uma multidão encontrava-se reunida. E o Espírito Santo veio e ali inaugurando um novo tempo e a igreja de Jesus se tornando visível. Passe durante a semana na secretaria, pegue a sua revista, nós estaremos encomendando mais revistas para você poder nesse trimestre vir estudar conosco. Hoje foi uma bênção, tivemos ali cerca de 80 alunos na classe, a classe muito bonita, e a gente está muito feliz em poder investir as primeiras horas do domingo de manhã aqui estudando a palavra de Deus. Vamos então ler, você pode permanecer assentado, acompanhar a leitura de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12. Queria convidar, vamos fazer uma leitura todos juntos, bem bonita e bem forte. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos repetir esse último verso bem forte. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Chegamos hoje na última parte dessa série de mensagens. Se não me falha a memória, é a sexta pregação com base no texto de Filipenses 2, do verso 12 ao verso 18. Deixa eu falar para os irmãos rapidamente, fazer aqui uma breve síntese, um breve resumo do que a gente tem estudado aqui nesses domingos, sobre uma vida brilhante. Nós falamos sobre a cidade de Filipos. Domingo passado eu preguei na cidade de Goiás, logo mais à noite eu vou passar aqui umas fotos, depois Fabiano me lembra, passar para ele hoje, e vou apresentar para os irmãos um pouco da cidade de Goiás, e também a família pastoral, uma família que nesses últimos meses, Deus deu a nós o privilégio de nos tornarmos amigos. Pastor Marlon Brito, sua esposa, irmã Yara, seus filhos, sua igreja, uma igreja muito bonita, numa cidade muito estratégica, muito importante. A cidade de Goiás é uma cidade histórica, cerca de 25 mil habitantes, e a primeira capital do estado de Goiás. A gente sabe que o estado de Goiás é uma potência no Brasil, o agronegócio lá é muito forte, um estado está crescendo muito.
cidade de Goiânia está crescendo, recebendo pessoas de todos os lugares, principalmente do norte do país. Crescimento na área de construção civil, crescimento na área da agricultura, enfim, uma cidade assim extraordinária, em pleno crescimento. E eu tenho tido o privilégio de todo mês ir lá visitar o Guilherme está morando lá, e a gente fez uma amizade muito grande com o pastor Marlon. O pastor Marlon é mentor de atletas, ele mentoreia 22 atletas, alguns internacionais. Ele é psicólogo do esporte, pastor de uma relevância muito grande. Seu sogro e sua sogra, eu tive o prazer de conhecê-lo no domingo, um bispo. Ele é fundador da Igreja de Cristo lá na cidade de Goiás, e lembrei muito de Salomão Guizos quando chegou em São Fidélis, porque quando ele chegou, início da década de 80, ele sofreu uma represália muito forte. Ele teve que suplantar uma barreira muito difícil, que Salomão Guizos teve que suplantar aqui, quando chegou em nossa cidade, que é a barreira religiosa. Por incrível que pareça, de um século para o outro, Salomão Guizos, final do século XIX, chegou a São Fidélis, e o pastor Raimundo, o bispo Raimundo, chegou lá no final do século XX, década de 80, e ele plantou uma igreja muito forte, uma igreja muito bonita. Ele é um senhor baixinho, magrinho, moreninho, olhos escuros, feição do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, diz os estudiosos, que ele era um homem magro, de baixa estatura, pele bem morena e olhos escuros. Quando eu vi o pastor Raimundo, o bispo, eu fui conversar. Pensa num homem humilde, e ele tem uma trajetória naquela cidade, desfruta de um respeito, de uma admiração, e uma cidade de 25 mil habitantes, estratégica. Todo ano, no mês de julho, tem uma festa. O governo do estado vai para o palácio lá está conservado, é uma cidade muito histórica, e todo ano o governo do estado de Goiás se transfere um final de semana para a cidade de Goiás, e lá uma igreja muito viva, muito forte, muito bonita. Eu tive a honra de pregar já 2 vezes, no mês de março e agora no mês de abril, e eu mostro as fotos para os irmãos, e eu tenho certeza que Deus vai trazer o pastor Marlon aqui. Ele é uma pessoa que está ali, fora da curva, muito inteligente, homem espiritual, uma visão global de reino, e vai abençoar muito a igreja, quando ele vier aqui conhecer também os irmãos. Então eu tive domingo a honra de pregar lá e representar os irmãos lá na cidade de Goiás. Vamos ler então, já lemos a palavra de Deus, e eu queria dizer para vocês apenas algo sobre a cidade de Filipos, que me reporta a cidade de São Fidélis, como me reportou a cidade de Goiás no domingo passado. Filipos, primeiro lugar, Filipos, Paulo chega lá 100% como uma direção de Deus, Deus dá liberdade para a gente escolher e pregar em alguns lugares. Deus nos dá liberdade de nós fazermos alguns planejamentos estratégicos. A gente pode planejar criar um trabalho na cidade, a gente pode planejar criar ou fundar uma igreja no Nordeste. Há muitas igrejas fundando trabalhos relevantes no Nordeste. A segunda igreja de Campos agora está fazendo um investimento alto em algumas cidades do Nordeste. Em Patos, na Paraíba, já fundou uma igreja, organizou. Várias igrejas estão investindo forte no Nordeste. Algumas igrejas têm feito alguns planejamentos para furar poços artesianos no Nordeste, dar água para aquele povo. Então a gente tem liberdade, como igreja, de estender as fronteiras, de investir em missões, e a gente ir e Deus abençoar. Mas a cidade de Filipos, nasceu uma igreja na cidade de Filipos, 100% direcionada por Deus. Paulo, junto com outros irmãos, estavam ali seguindo numa viagem missionária, indo numa direção para um lugar, uma região chamada Bitínia. E Paulo tem uma visão, uma teofania, e uma voz diz para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo.
Eles estavam indo fazer a obra de Deus, plantar igrejas, alcançar pessoas, pregar o evangelho, e nesse momento, nesse percurso, o Espírito Santo impede Paulo de continuar adiante. E uma voz sobrenatural diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, obedientemente, segue a direção que Deus mandou, e ele chega à cidade de Filipos, e ali começa ali um movimento assim, revolucionário, transformador, espiritual, sobrenatural de Deus naquela cidade. Primeira cidade da Europa, cidade estratégica, muito enriquecida com muito ouro, cidade importante porque muitas estradas que ligavam Roma a muitos outros lugares, era uma via que passava, tinha um porto muito estruturado, o porto de Neápolis, muitas embarcações passavam por ali, uma cidade que foi alvo de lindas e impressionantes manifestações de Deus, lindas e maravilhosas manifestações de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Se você me pergunta assim: pastor, qual é um dos seus sonhos? Eu tenho muitos sonhos, sou um sonhador, irmão. Tem alguns sonhos que eu nem ouço contar para vocês, que vocês vão falar assim: internar o pastor, isso não é possível, está louco, né? Mas eu posso dizer que um dos maiores sonhos que eu tenho é ver, através daqui desse lugar, a cidade ser acometida por lindas e maravilhosas manifestações de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Você não quer compartilhar desse sonho não? Hein? Eu vou repetir, eu tenho vários sonhos, alguns eu não ouso contar para vocês, senão você me chama assim: o pastor está meio loprado, né? Não vou nem contar para vocês não, mas esse eu posso contar. Eu tenho um sonho de ver essa cidade estratégica, essa cidade importante, essa cidade que Deus separou um missionário para vir para aqui, passar pelo que ele passou, perseverar, plantar essa igreja. Eu tenho um sonho que a partir daqui, o Espírito Santo possa se movimentar, o Espírito Santo possa energizar as nossas vidas de tal maneira que, sem estardalhaço, sem nada espalhafatoso, sem nenhuma gota de sensacionalismo, esse lugar comece a ser visitado nos últimos dias de uma maneira sobrenatural, e que isso se alastre pela cidade, e que seja algo 100% movido e efetuado pelo Espírito Santo, como a igreja em Filipos nasceu 100% de uma direção do Espírito Santo. Posso ouvir eu também? Porque tudo é possível ao que crê. Você pode repetir isso? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E eu ainda digo mais: se no meu tempo Deus não decidir causar isso, eu profetizo que o meu sucessor vai vivenciar isso se Jesus não tiver voltado. Amém? Então você anota isso aí, porque já é um culto profético dessa manhã. Eu espero vivenciar no Espírito, eu espero vivenciar de uma maneira nítida, clara, eu espero ver tudo isso. Mas se Deus, que é Senhor do tempo, Ele que está dentro do Kairos, nós estamos dentro de uma cronologia, o nosso tempo é o Cronos, o tempo do nosso Pai, do nosso Deus é o Kairos. Se dentro do Kairos de Deus, isso se encaixar com a nossa cronologia, eu espero ter essa felicidade de ver isso acontecer. Mas se não, antes da volta de Jesus, eu espero que o meu sucessor, que vai ser 100 vezes melhor do que eu tenho procurado ser aqui, vai vivenciar tudo isso, e aqueles que viverem verão. Amém? Então, essa cidade pode, nós queremos, Deus quer ser uma cidade
alvo de lindas e impressionantes manifestações de Deus. E quando a gente diz isso, não significa que não está acontecendo nada da parte de Deus, pelo contrário, estamos vivenciando dias maravilhosos e coisas muito legais, espirituais da parte de Deus, a gente já tem visto e percebido no mundo espiritual, mas eu acredito que a gente pode ver, experimentar, vivenciar coisas muito maiores, amém? Então, essa cidade, como Filipos foi, uma cidade alvo de lindas e impressionantes manifestações de Deus. E, em último lugar, uma quarta consideração é que essa igreja nasceu para brilhar. Essa igreja nasceu para ser brilhante. E eu dou a minha vida, irmãos. Ninguém vai discutir que 2 e 2 não são 4 na matemática. E para mim é um axioma. Essa igreja, a PIB em São Fidélis, nasceu para ser uma igreja brilhante. Uma igreja brilhante, cada vez mais brilhante, cada vez mais reluzente, cada vez mais cheia de fulgor, cada dia emitindo uma luz muito forte. Posso ouvir outro amém? Ou você acha que Deus criou essa igreja, Deus plantou essa igreja para emitir uma outra coisa que não seja uma luz poderosa, porque as cidades estão entenebrecidas, o coração dos homens estão obscurecidos, e só luz forte pode dissipar trevas, amém? Você pode dizer isso? Só luz forte pode dissipar trevas, vamos falar juntos? Só luz forte pode dissipar trevas. Essa igreja nasceu para ser brilhante. Brilhante significa isso: luminoso, reluzente, cintilante, fúlgido. E o que é uma igreja brilhante? Em primeiro lugar, uma vida brilhante e consequentemente uma igreja brilhante é um propósito de Deus. Então por que é possível dia após dia a nossa luz ser mais forte, iluminarmos mais, sermos cristãos dissipadores de trevas? Por quê? Porque é um propósito do Pai, é um propósito do Filho, é um propósito do Espírito Santo, é um propósito da bendita e santa Trindade, um plano específico de Deus para cada filho. E nós estudamos isso um domingo, estudamos sobre o propósito de Deus. Segundo lugar, uma vida brilhante, nós estudamos também que é uma vida marcada pela lealdade, principalmente a lealdade à pessoa de Deus, porque a lealdade a Deus é um dos principais pilares da vida cristã. Ninguém vai cultivar, ninguém vai desenvolver, ninguém vai crescer, ninguém vai ter um ministério brilhante, visível, se não tiver uma vida de lealdade com Deus, e consequentemente a minha lealdade para com os irmãos é uma consequência da minha lealdade com Deus. Não tem como eu ser leal com Deus e desleal com os meus irmãos. Não tem como eu ser leal com Deus e ser desleal com o seu reino. Não tem como eu ser leal com Deus e não ser leal com a igreja. Não tem como. Então, a lealdade é um dos principais pilares da vida cristã. A lealdade a Deus é baseada na crença de que Ele é o Criador do universo. Ele é o nosso Salvador. Do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Terceiro lugar, nossa terceira mensagem desse texto: uma vida brilhante nunca banalizará a salvação consumada por Jesus na cruz. Uma vida brilhante, que brilha, dissipador de trevas, não vai banalizar a salvação. Nós vamos valorizar, nós vamos agir com temor e tremor, nós vamos nos movimentar, nós vamos dar testemunho, as pessoas vão ver que realmente nós somos diferentes, nós somos salvos, não pelos nossos méritos, não por obras de justiça, mas nós somos salvos pela graça de Jesus. A salvação é de graça, mas custou muito caro para o nosso Salvador, muito caro para o nosso Salvador. A salvação sempre será alvo do nosso testemunho e da nossa proclamação. Estudamos ainda que uma vida brilhante, tudo é feito com muito louvor. Uma vida brilhante, tudo é feito com muito louvor. E uma das maiores tentações que eu tenho é não reclamar. Uma das maiores tentações que a gente tem, uma das maiores tentações é reclamar. Um dos maiores desafios é não reclamar. É provável que essa semana a gente tenha escorregado na Casa Banana,
a gente reclamar de alguma coisa, murmurar de alguma coisa, isso apaga muito o Espírito Santo. A murmuração apaga o Espírito Santo. A murmuração, a gente tem que vencer essa tentação, sabe por quê? Porque ela ofusca o nosso brilho. Quando a gente murmura, a nossa luz quase fica apagada. Não queima pela graça, não queima porque Jesus é bom, não queima porque o Espírito Santo é misericordioso, mas quando a gente murmura, a nossa luz dá um piscado e acende de novo. A murmuração é um grande desafio, irmão. É uma atitude pecaminosa que consiste em falar mal, reclamar, criticar alguém, alguma coisa. A murmuração revela um coração insatisfeito, ingrato, até rebelde para com Deus e quanto o próximo. A murmuração é um grande desafio, e Paulo está dizendo, se a gente quer brilhar como estrela no universo, temos que fazer tudo sem murmuração, nem contenda. Dia 14, a gente pregou aqui sobre uma vida brilhante, é uma vida marcada pela inseparabilidade da palavra de Deus. Inseparabilidade é a característica daquilo que não pode ser separado, não pode ser separado, nossa vida não pode ser desassociada da palavra de Deus. Inseparabilidade é particularidade do que é inseparável, é algo que você retém com toda a força, de tal maneira que se torna quase que impossível você desassociar. E hoje, nós chegamos à última parte, e eu quero ler com os irmãos essa última parte. O que é uma vida brilhante? Pode colocar para nós lá, em sexto e último lugar, uma vida brilhante, vamos juntos? Uma vida brilhante, a satisfação e a alegria de Deus estarão presentes até o dia final. Mais uma vez, a satisfação e a alegria de Deus estarão presentes até o dia final, porque Paulo está dizendo aqui, que ele está sendo derramado como uma oferta de libação. Paulo está dizendo aqui, se referindo lá a Levítico, que ele está se entregando, ele está perto de ser oferecido como uma oferta de bebida. O que ele está dizendo? O meu tempo nessa terra como missionário, o meu tempo nessa terra como ministro do Evangelho, o meu tempo nessa terra como embaixador de Cristo, está se finando, está terminando. Ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que estar alegre. Ele diz para a igreja, regozijem-se comigo, outra vez, se alegre comigo. Aí ele diz aqui, no capítulo 4, algo fantástico, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver satisfeito, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. Irmão, vou dar uma dica para vocês, que vale $1 milhão nessa manhã, porque eu sei que quem está com depressão, pagaria $1 milhão para sair da depressão. Eu sei quem está em pânico e não dorme, só dorme com medicamento pesado. Eu sei que essa pessoa daria tudo o que tem e que não tem, mais de $1 milhão para sair dessa situação. Olha só Paulo dizendo, Filipenses capítulo 4, ele diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, não é? Vamos lá juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas por que ele diz isso? Por que ele fala isso? Olha o que ele está dizendo no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor. A minha vida está terminando, eu estou indo para Roma, eu tenho que pregar lá, estava até preso já, eu tenho que comparecer diante de César. Ele fala sobre isso, livro de Atos, no final fala que ele pregou 2 anos, muita gente se converteu, e ele chega, meu tempo está chegando. Aí ele fala, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele está falando do amor da igreja em sustentá-lo num momento difícil. Ele está falando do amor da igreja em se importar com ele, numa fase onde a vaca estava magra. Ele passou por um momento de vaca gorda, os irmãos sabem o que é vaca gorda e vaca magra, e agora ele está agradecendo a igreja, que não se esqueceu dele. Aí ele está dizendo assim, não estou dizendo isso, porque esteja necessitado, pois eu aprendi, olha o que ele aprendeu, irmão. Eu acho que é um aprendizado que todos nós aqui, com toda humildade,
todos nós aqui não temos como fugir dessa realidade. Acho que todos nós aqui ainda não aprendemos o suficiente, ou não adquirimos ainda esse aprendizado. Mas Deus é bom, Ele pode nos ensinar, e a gente quer aprender, e quer, mais do que aprender, a gente quer praticar, amém? Então olha só, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, olha o que ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmão, não precisa ser vidente para chegar diante da igreja e dizer: tem irmãos aqui hoje que estão passando situações mais difíceis, tem irmãos aqui hoje que estão tendo que tirar muita força da fraqueza para lidar com a circunstância que está passando. Não precisa ser evidente para dizer que há pessoas na internet, há pessoas que você conhece, que a gente ora, tem orado, que está enfrentando momentos difíceis. Paulo está dizendo: eu aprendi um segredo. Na verdade ele fala o segredo de viver contente, de viver satisfeito em toda e qualquer situação. Eu ainda não aprendi isso, irmão. É provável que muitos de nós aqui ainda não aprendeu isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, sem falar em algo que ele não falou aqui especificamente. Vocês sabem que ele tinha um espinho na carne. Você sabe que Paulo tinha um problema também de vista. Paulo tinha suas limitações físicas. Paulo tinha, se não me falha a memória, alguns problemas estomacais. O Timóteo tinha alguns problemas estomacais, né? Paulo tinha limitações físicas. Mas ele aprendeu o segredo. A satisfação e a alegria de Deus não desapareceram da sua vida até o dia final. Eu vou repetir isso para os irmãos: a satisfação e a alegria de Deus estiveram presentes na vida de Paulo até o dia final, até o dia da sua decapitação. A tradição diz que ele foi decapitado em Roma. Ele morreu assim. Ele não dormiu e teve um infarto e não sentiu dor. Não sei nem se a pessoa pode infartar e não sentir dor. Diz que a dor do infarto é muito forte. Paulo não teve ali algo assim que ele sofreu uma queda dentro de casa e bateu a cabeça, teve um traumatismo e morte cerebral. Não. Ele foi decapitado. Essas foram duas importantes marcas de Jesus, o dono dessa igreja. Duas importantes marcas de Jesus que foram reluzentes na vida do apóstolo Paulo, da igreja na cidade de Filipos, e que é importante que essas marcas também acometam a nossa vida. Paulo aprendeu a viver satisfeito e contente em toda e qualquer circunstância, e a alegria de Deus era algo muito forte em sua vida. E eu quero terminar esse estudo falando para vocês aqui algumas verdades que, à luz da revelação bíblica, eu julgo indiscutíveis. Preste atenção nisso. Você entender isso, guardar isso no coração, isso pode ajudar você, pode me ajudar até o dia final da nossa vida. Repito, eu sei que tem irmãos aqui que estão passando lutas, eu sei irmãos aqui que têm passado dificuldades,
Eu sei que tem irmãos aqui que têm passado dificuldades, mas eles estão perseverando, porque se eles olharem para frente, eles vão ver algumas pessoas estão numa condição mais favorável, mas se eles olharem para trás, eles vão ver que há pessoas e multidões que dariam tudo para trocar o problema delas com o seu. Isso é um fato. Então, quais são essas verdades, à luz da revelação bíblica, que eu julgo como indiscutíveis e gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã? A primeira delas, anote isso aí. Primeira, a satisfação e a alegria de Deus são poderosos antidepressivos. Você pode repetir isso comigo? A satisfação e a alegria de Deus são poderosos antidepressivos. Vamos falar mais forte? A satisfação e a alegria de Deus são poderosos antidepressivos. A depressão enfraquece, a depressão debilita, a depressão tira o prazer de nós nos alimentarmos. Nossa, aquela lasanha quentinha, borbulhando, queijo, um franguinho toda caprichada, está com depressão. Desrespeito nada. Aquela moqueca de lagosta, pensa aquela moqueca de lagosta fervulhando naquela panela de barro, a pessoa está com depressão. Desrespeito. A depressão enfraquece, a depressão debilita, a depressão tira e rouba o prazer de viver, e a vida é o maior dom que Deus nos deu, simultaneamente a salvação, o dom da salvação. A depressão enfraquece. Alguém disse que a depressão é a pior dor não física experimentada pelo ser humano. A depressão não tem um remédio como a morfina que alivia a dor física. A depressão não tem. A depressão enfraquece, debilita, rouba o prazer e a alegria de viver. A ansiedade, dizem que é o mal do século, entristece, rouba a capacidade de raciocínio, gera um pensamento acelerado, impede as pessoas de fazerem as coisas, porque a pessoa ansiosa quer fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa ansiosa, ela sofre antes de coisas acontecerem, coisas que nunca irão acontecer, é o inferno. O pânico paralisa, o pânico trava, o pânico afeta toda a parte física do ser humano, mas a alegria de Deus fortalece, a alegria de Deus robustece, a alegria de Deus faz você dar um sorriso e uma palavra de ânimo para quem também está numa adversidade e não consegue reagir como você, sem fingimento e sem hipocrisia. Sem fingimento e sem hipocrisia. O Brasil todo orou pelo pastor José Valando, e o Brasil todo foi impactado com a alegria, com a narrativa dele, indo para o hospital, chegando no hospital, mudando a roupa para a cirurgia, e contando, e falando, sem um fingimento, uma convicção de fé, alegria de Deus, porque ele crê que através desse episódio, coisas muito maiores da parte de Deus acometerão o seu ministério. É uma inspiração para todos nós. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vale $1 milhão, muito mais, muito mais. Tem gente na nossa cidade que não sabe qual foi a última vez que deu um sorriso. Tem gente na nossa cidade que não sabe qual foi a última vez que conseguiu dormir em paz, e a Bíblia diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Tem gente que não sabe qual foi a última vez que teve um sono de paz. E às vezes não tem coragem de falar para você. E às vezes tem uma capacidade de dissimulação, não por maldade, mas como um mecanismo de defesa. Não por maldade, por um mecanismo de defesa.
Os irmãos precisam se abrir mais. Você tem mais a ganhar do que perder, sendo uma pessoa mais aberta, mais comunicativa e mais propensa a compartilhar suas dores. Segundo lugar, Paulo diz para a igreja: estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. Mais à frente ele diz no capítulo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, regozijem-se. Sabe por quê? Preste atenção. Segundo lugar, a satisfação e a alegria de Deus potencializam o trabalho na obra de Deus, gerando resultados espirituais gloriosos. Quero ler isso com os irmãos, vamos juntos? A satisfação e a alegria de Deus potencializam o trabalho na obra de Deus, gerando resultados espirituais gloriosos. Olha os resultados espirituais que a vida de Paulo, a alegria de Silas geraram naquela cidade. Primeiro, Deus abre o coração de Lídia. Paulo não fez nada, só pregou e orou, e Deus decidiu abrir o coração de uma mulher estratégica, empresária, tinha dinheiro, era uma das maiores vendedoras de púrpura daqueles dias. Daqui a pouco uma escrava, que não tinha direito de escolher nada, era oprimida pelos homens que ganhavam lucros em cima dela, e uma menina totalmente satanizada, endemoniada, e agora Paulo dá uma ordem para o espírito sair daquela mulher, e aquela menina escrava. Primeiro, Deus abre o coração da empresária, da rica, classe social alta, e agora ele vai e liberta uma escrava, e daqui a pouco ele vai e pega um homem treinado na batalha, no material bélico, um homem importante, tomava conta de presos, tinha uma grande responsabilidade, e Deus vai e com o testemunho, a alegria, porque quem está preso meia-noite, está chorando e reclamando, mas Paulo estava preso, e à meia-noite, ele não perdeu o sono, ele não estava depressivo, não estava estressado, não estava murmurando, ele estava cantando e louvando, e Deus vai e cria um terremoto, e o terremoto foi para abalar o espírito do carcereiro, abalar as estruturas emocionais do carcereiro, ninguém se machucou. O terremoto não foi para destruir só o cárcere, mas foi para destruir as cadeias espirituais que amarravam esse homem. Então, uma mulher da classe alta, uma escrava e um cara estratégico, conhecido, respeitado e com uma grande responsabilidade, porque ele sabia que se ele não desse conta daqueles presos, ele podia ser preso até morto. Todos convertidos. Isso mostra que Deus se preocupa com todas as classes sociais. Isso mostra que Deus ama todos indistintamente. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, e a primeira igreja tem que ganhar, trabalhar, orar, pregar para todas as pessoas, de todas as camadas sociais da nossa cidade, amém? A satisfação potencializa o trabalho. Você vê um líder de célula alegre, feliz, você vê lá um anfitrião feliz, radiante, é uma alegria receber as pessoas na minha casa, não é um peso. Você vê as pessoas trabalhando com alegria no ministério, um sorriso na recepção da igreja faz toda a diferença, irmão, toda a diferença. Irmão, tem gente que só precisa de uma simpatia de alguém. Tem pessoas que já estão tão acostumadas a ambientes angustiantes, não agradáveis, pesados, não simpáticos, que o que ela precisa quando entra na porta de uma igreja é uma plaquinha, seja bem-vindo em nome de Jesus, e um sorriso bonito, acolhedor de alguém que está segurando a placa. Por isso não é qualquer pessoa que pode fazer parte do ministério de recepção da igreja, não pode. Nem qualquer pessoa que pode trabalhar com as crianças na igreja, não pode. Você tem que ter a alegria de Deus na sua vida, amém? Nós temos que ter a alegria de Deus no nosso coração. A gente tem que ter a simpatia de Jesus. Isso vai potencializando o trabalho no reino de Deus. Terceiro lugar, a terceira verdade que eu julgo indiscutível. Terceiro, vamos ler juntos? A satisfação, vamos juntos? A satisfação e a alegria de Deus afetam positivamente a resiliência dos seguidores de Jesus. Vamos lá juntos? A resiliência dos seguidores de Jesus. Paulo era um camarada super resiliente,
Pastor, o que significa essa palavra resiliente? A palavra resiliência vem do latim resiliens, cujo significado é voltar atrás ou voltar ao estado normal. Toma um choque, toma um pancadão, toma uma sacudidela da vida, mas não morre, não se desespera. Diagnóstico difícil, um momento onde tudo cai por terra, todo o planejamento do ano caiu por terra, um pancadão. Sabe o que eu estou dizendo? Um pancadão. Para, toma até um susto, respira e volta atrás ao estado normal. Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas sem ceder à pressão. Resiliência é, portanto, a resistência aos impactos e às adversidades da vida. Ele chega na cidade de Filipos, vai para um lugar orando, ora, e daqui a pouco, quando a menina chega ali, demoniada, e a liberta. O couro come, irmão, em praça pública. Eles tomam uma coça, irmão. Eles tomam uma coça. E se não basta a coça, a surra, eles são presos. Pancadão, irmão. 40 menos 1. Açoites, chibatadas, 40 menos 1. Mas o camarada é tão resiliente, que ele toma o susto, ele toma a pancada, e ele vai, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Nem sacode a poeira, dá a volta por cima. E vai embora. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, adversidade. Assim podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. E às vezes não é só voltar para trás, mas às vezes também, em alguns momentos, a gente precisa olhar para trás. Amém? Olhar para trás e olhar para aqueles que foram nossos predecessores, aqueles que nos antecederam, mesmo dizendo. Nos precederam. E essa história, a nossa igreja é marcada por uma história de pessoas resilientes. Pessoas resilientes. E eu vou dizer para você, a alegria de Deus, a certeza que o Espírito Santo está dirigindo sua vida, a certeza que você tem, ou está vivendo no centro do propósito de Deus, tem o Espírito Santo na sua vida presente. Resiliência é a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Aí aqui no texto, Paulo fala de Epafrodito. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este. Paulo está falando de um cooperador, de um auxiliar dele chamado Epafrodito, e Paulo diz aqui no versículo 29 do capítulo 2, peço que vocês recebam homens como esse, deste naipe, desse quilate, com honra, porque ele quase morreu, olha, quase morreu, por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito arriscou a vida para me socorrer, ele arriscou a vida para me ajudar no momento adverso, ele arriscou a vida, e nada parou Epafrodito. Teve os choques, teve os embates, mas continuou resiliente. Silas, fiel cooperador de Paulo, resiliente. Paulo podia estar cantando e Silas reclamando, Paulo podia estar louvando e Silas murmurando, Paulo podia estar orando e Silas, ó céus, ó terra, que cilada, que furada, você me garantiu que nós íamos avançar, você me garantiu que era uma visão de Deus trazendo, nós tínhamos que ir para Bitínia, a gente vem para Filipos, vem para Macedônia, olha a furada que você me colocou. Não, Silas estava lá, cantando, louvando, participando, fiel cooperador. E eu cito mais uma vez o pastor Josué nessa luta dele com a descoberta desse câncer. A gente já fez 3 impulsos pastorais com o pastor Josué, 3 dias de ministração, ele ministra para os pastores todos, manhã, tarde e noite, direto, manhã, tarde e noite, uma inspiração. 4º lugar, olha só, vamos ler juntos? Estou quase terminando. 4º lugar, vamos lá? Juntos?
A satisfação e a alegria de Deus são tesouros valiosíssimos que o mundo e o seu príncipe querem roubar. Cadê centenas de pessoas que estão vivas e passaram por essa igreja e não estão aqui hoje? E já pularam aqui, quase viraram cambalhota, algumas delas. Cadê um galerão que enchia aquela galeria ali? Cadê o galerão que enchia a galeria? Muitos me pressionavam, querendo algumas coisas. Cadê a alegria de Deus nessas pessoas? Cadê a alegria de Deus e a satisfação que faz você ser resiliente e suplantar as adversidades, os obstáculos? Falo isso com temor e tremor e respeito, para ver se as pessoas acordam, porque tem gente desviada ouvindo essa mensagem hoje de manhã. Volta para a igreja, irmão. Está feliz aí fora? Aí fora é só açoite e pancadaria. Aí fora é só estar muito ligado e muito próximo e facilitando o trabalho do príncipe desse mundo. Olha, Satanás quer roubar a sua alegria, irmão. O diabo quer roubar a sua alegria de Deus, porque ele sabe que um crente cheio da alegria de Deus é quase indestrutível. Uma igreja repleta da alegria de Deus, ele tem dificuldades de suas maquinações fluírem. Uma pessoa com a alegria de Deus, ela é contagiante, ela não é chata, ela não é irritante, ela é contagiante. Fala para mim, minha irmã, quando você trabalha num plantão, onde tem outros irmãos que têm a alegria de Deus, as coisas não são mais leves? Hein? Um hospital cheio de enfermeiro e médico com o Espírito Santo alegre, eu não é diferente. Outro dia eu vi uma menina que eu fazia uma cirurgia, a médica pegou nas mãos dela e fez uma oração com ela. Oração com ela. A menina estava de plantão outro dia, lá na UTI, em Campos, no hospital, cuidando de uma menina de 26 anos, está terminal de câncer. Papai, tive que tirar força da fraqueza. Ela fez um procedimento na menina, doloroso, e ela com o maior carinho, e a menina se definhando, 26 anos. Eu te pergunto, uma enfermeira cheia da alegria de Deus, ela levanta ou não levanta o paciente? Hein? Um médico cheio da alegria de Deus faz o paciente querer viver ou não faz? A alegria de Deus é uma bênção. A alegria de Deus é poderosa. A alegria de Deus é um tesouro valiosíssimo que o diabo quer roubar da sua casa, quer roubar do seu coração, quer roubar do seu cônjuge, e nós temos que combater o diabo com as armas de Deus. E a principal arma, oração e jejum. Oração e jejum. E a segunda arma, louvor, louvor, louvor e vibrar, entusiasmar. Por isso que eu louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui. Se deixe mesmo levar pelo Espírito. Deixe, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua maneira de ministrar. Nós não estamos aqui para julgar os ministros, nós estamos aqui para entrar com eles na sala do trono de Deus, nas suas peculiaridades. Cada um tem uma voz, cada um tem um jeito de ministrar, cada um tem uma vida mais solta aqui para ministrar, para falar. Eles estão aqui com a responsabilidade de irradiar a alegria de Deus que vem sobre eles como levitas, para levar-nos à sala do trono do Cordeiro. Amém? Nós estamos aqui para julgar as músicas, nós estamos aqui para criticar autores, cantores, nós estamos aqui para respeitar a particularidade de cada um, acreditando na vida séria que eles estão levando com Deus, no talento que Deus tem dado a eles, para juntos aqui, nós entrarmos na sala do trono, porque quando a gente louva a Deus, as coisas do mundo espirituais acontecem, demolições acontecem, o louvor liberta, Deus habita no meio dos louvores, amém? Vamos falar juntos? Deus habita no meio dos louvores. O diabo quer roubar esse tesouro da sua vida, irmão. Não deixa não, irmão. Levanta cedo, já canta o hino. Não tem tempo, já está em cima da hora. Sai cantando, sai louvando. Apresenta logo de manhã um hino ao Senhor. Apresenta à tarde um hino ao Senhor. Apresenta um cântico de louvor. Cantarei ao Senhor e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Por volta da meia-noite, eles cantavam e oravam. Por volta da meia-noite, enquanto tem muita gente que não dorme brigando, por volta da meia-noite tem muita gente que está ali atrapalhando o sono, vir com o celular, a gente peca nisso,
Paulo e Silas estavam cantando, estavam louvando. E se tivesse celular naquele dia, eu tenho certeza que eles continuariam cantando e louvando. Cantando e louvando. Quero ler mais um ponto com os irmãos rapidinho. Quinto lugar, vamos juntos? A satisfação e a alegria de Deus são duas dádivas que precisam ser cultivadas por meio de oração e de uma consciência cristã profunda. Uma consciência cristã profunda. Mais uma vez, uma consciência cristã profunda. Eu não posso abrir mão da alegria de Deus. Eu preciso ter essa consciência. Nós, como igreja, precisamos ter essa consciência. Nada vai melhorar se as circunstâncias roubarem a nossa alegria. Nada vai melhorar se as circunstâncias impedirem de estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, mais uma vez, alegrei-me quando me disseram. Para que ficar em casa, irmão? Para que ficar em casa? Se você precisa ficar, tudo bem, mas você pode vir para a casa do Senhor. É uma oportunidade. Eu disse hoje para os irmãos, estar ali cedo estudando a Bíblia com os irmãos é uma bênção, é um privilégio, uma oportunidade. Uma bênção, um privilégio, uma oportunidade. Nós repetimos juntos lá, vamos mais uma vez lá, uma bênção e uma oportunidade. Mais uma vez, uma bênção, um privilégio, uma oportunidade. Está domingo de manhã na casa do Senhor, é uma bênção, um privilégio, uma oportunidade. Sexto lugar e penúltimo, vamos ler juntos? Bem forte. A satisfação e a alegria de Deus são duas características que precisam inundar a vida de uma comunidade de fé que deseja impactar e salvar a sua cidade. Mais uma vez, a satisfação e a alegria de Deus são duas características que precisam inundar a vida de uma comunidade de fé que deseja impactar e salvar a sua cidade. É a nossa missão. E por último, é uma notícia ruim, mas eu tenho que dar para você. Há uma crise global de satisfação e alegria de Deus. Quem as tem é rico, e provavelmente não tenha dado conta desse fato. Vamos ler juntos? Há uma crise global de satisfação e alegria de Deus. Quem as tem é rico, e provavelmente não tenha dado conta desse fato. Então você pode dizer, você tem a alegria de Deus na sua vida, amém? Tem? Quantos têm a alegria de Deus na sua vida? Levante as mãos. Então, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: eu sou rico e me dou conta dessa riqueza nessa manhã. Vamos falar juntos? Eu sou rico e me dou conta dessa riqueza nessa manhã. Não vou murmurar, mas vou louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Vamos juntos? Não vou murmurar, mas vou louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o último cântico aqui do culto dessa manhã. Vamos orar. Uma vida brilhante é o propósito de Deus, irmãos. Uma vida brilhante, a lealdade à pessoa de Deus é imprescindível. Uma vida brilhante, eu tenho que honrar a salvação. Não posso banalizar a salvação. Eu tenho que valorizar a salvação com temor e tremor, e me movimentando mesmo como um salvo, buscando outras pessoas que precisam também serem salvas. Encerramos por aqui mais um culto, e eu tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração. Deixe uma mensagem para a gente, seja aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, ou envie para um amigo o link da nossa transmissão, e deixe Deus também falar no coração de alguém que é especial para você. E por aqui ficamos, que Deus abençoe a sua vida.